Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que nesse momento esteja tudo bem com você e com todas as pessoas que lhe são importantes, tá bom? Muito obrigado pela companhia, eu sou o professor William II, a gente segue na nossa aventura do direito ambiental e olha meus amigos, a partir dessa aula aqui, assunto da AV2, tá bom? Fica registrado aí para vocês que se preocupam com as notas. Vamos lá, pessoal. Nosso assunto agora é a Política Nacional do Meio Ambiente. Registre-se a Lei 6.938 de 1981, tá bom? Então, Lei 6938, 1981, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, pessoal, algumas introduções bem breves da doutrina. Como eu falei para vocês, essa é a nossa lei, uma das leis ainda hoje consideradas mais avançadas do mundo. É uma pena que não tenha a sua plena eficácia entre a nossa sociedade, mas vamos lutar por valores sociais mais sustentáveis, não vamos desistir do nosso direito ambiental, porque afinal das contas nós estamos protegendo a nossa melhor qualidade de vida. A gente quer viver hoje melhor do que viveu ontem, a gente quer viver amanhã melhor do que estamos vivendo hoje, não é isso? Então vamos para frente. E aí, pessoal, um elogio aqui de nosso querido Edson Milaré, querido doutrinador, não o conheço pessoalmente, foi sem questionamento um passo pioneiro na vida pública nacional. Traz o meio ambiente, meus amigos, para o condão de política pública. E aí, esse caráter de vanguarda não se limitou à esfera do meio ambiente, teve significado também na história da administração pública brasileira. Meus amigos, é uma lei de 1981 que traz um conselho consultivo / deliberativo chamado CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que em plena ditadura militar, sim, meus amigos, em 1981 ainda vivíamos ditadura militar, nós temos um conselho que seria composto por membros do poder público e também por membros da coletividade. Olha a vanguarda. Depois, hoje a gente tem conselho de saúde, conselho de educação, conselho tutelar, temos, mas quem inaugurou essa esfera de conselhos público-privados no intuito de auxiliar na gestão daquele assunto foi a nossa Política Nacional do Meio Ambiente aqui dentro do nosso país, tá bom? E aí, meus amigos? Contudo, olha, com isso, é certo que se esboça o início de uma política ambiental. Meus amigos, vocês não têm noção do quanto que foi importante o Brasil passar de 1972 no país que liderou a bandeira lá do mais vale a riqueza suja do que a pobreza limpa, ter alçado o patamar de ter uma lei de uma política de meio ambiente ainda iniciozinho da década de 1980. Olha, eu vou chamar a atenção de vocês com o embrião do desenvolvimento sustentável presente nessa lei. Já em 1981, 9 anos. O que foi que aconteceu em tão pouco tempo, professor? Principalmente 2 estados muito ricos da nossa federação passaram a se sentir bastante constrangidos pelos impactos negativos à sua imagem que a poluição e que a política de gestão ambiental brasileira tinham, que foi o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, que fizeram um lobby importantíssimo dentro do nosso Congresso Nacional no intuito de trazer mudanças na gestão ambiental. Cubatão era considerado ali no final da década de 1970 já o lugar mais poluído do mundo, fica pertinho ali do Porto de Santos. E aí, professor? E aí que já em 1980 a gente já tem uma tentativa de frear essa poluição em Cubatão com a lei dos zoneamentos ecológicos econômicos em zonas industriais. Depois, em 81, a gente já tem a Política Nacional do Meio Ambiente como um todo, e não só de zoneamento e de combate à poluição, tá bom? Então, tá bom. Olha, professor, com isso, é certo que se esboça o início da política ambiental, de uma maneira bem avançada, mas, vamos lá, a gente tem a lei, tem que aplicar a lei, né? Mas, olha, não existe, contudo, ainda hoje, um efetivo plano de ação governamental em andamento, integrando a União, os estados e os municípios. Por mais que a gente tenha aquela lei complementar 140, que vai dividir ali, para não ficar pesado para ninguém, para ficar mais claro o que é competência de cada um, infelizmente a gente ainda tem muitos entraves
na aplicabilidade da Lei 6938, porque é caro, demanda investimento, quase todos os nossos entes federativos estão com pilhas na mão, ao mesmo tempo que cobram impostos, tarifas, taxas, tudo da gente lá em cima, altíssimos, e aí nós temos alguns complicadores para essa atuação, principalmente por não ser uma ação coordenada. O que falta no Brasil, na política nacional do meio ambiente, inclusive nas palavras de Edis Milaré, é exatamente isso. Falta coordenação. Além disso, pessoal, diga-se bem da verdade que é irreal o planejamento ambiental isolado de um planejamento econômico e social. Apesar da lei trazer a necessidade de a política nacional do meio ambiente estar orientada no desenvolvimento, ser baseada, garantir o desenvolvimento socioeconômico, contudo, ainda hoje nós temos ali a pasta do meio ambiente, aquela secretariazinha que pouca gente quer ocupar, que não é tão interessante assim, que não tem muita coisa que botar a mão e que acaba não se envolvendo com as outras políticas. Pessoal, lembrem sempre do princípio da ubiquidade. Essa pasta do meio ambiente, ela pode até deixar de existir, não é isso que vai dizer que a política brasileira é boa ou ruim. Eu acho muito melhor uma política distribuída entre todos os ministérios do que um ministro como que a gente tem hoje em 2020. Pelo menos hoje, nessa aula que eu estou gravando aqui, dia 23 de setembro de 2020. A gente tem que integrar a política na educação, a política ambiental na educação, integrar a política na saúde. Olha o SUS, competência constitucional. A gente tem que integrar nas pastas desenvolvimentistas, nas pastas de justiça social. Meus amigos, o meio ambiente é natureza e nunca vai deixar de ser, mas não é só. É algo essencial à nossa sadia e qualidade de vida enquanto sociedade. É princípio fundamental estruturante da nossa economia. Mas a gente esquece disso. Não podemos esquecer, tampouco, a nossa lei da política nacional do meio ambiente. E aí, pessoal, nós temos algumas coisas importantes a trabalhar, como, por exemplo, o artigo 2º. O caput do artigo 2º, eu peço que vocês façam uma leitura na casa de vocês, mas basicamente vai nos dar o chamado Objetivo Geral da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí eu vou ressaltar para vocês que tem lá, olha, a Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico. Meus amigos, proteger, na verdade eu pulei algumas coisas, mas está lá, preservar e recuperar a qualidade do meio ambiente com foco em garantir o desenvolvimento socioeconômico. Proteger o meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, justiça social, embrião, meus amigos. Não à toa, nessa época, o nosso secretário especial de meio ambiente era o Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi o nosso representante, sabe aonde? Na Comissão de Brundtland, que em 1986 publicou o conceito com nome e sobrenome de desenvolvimento sustentável, tá bom? Nos incisos, nós temos a questão ali do que a própria lei chamou de princípios, e aí eu coloco entre aspas, porque na minha modesta opinião não são aqueles princípios em si, como a gente abordou, aquelas normas de cunho mais geral e abstrato, orientador da construção e da interpretação do direito, mas, na minha opinião, está muito mais ligado a alguns instrumentos. É claro que eu peço, inclusive, que vocês façam esse exercício com vocês e a gente pode abrir essas normas na nossa live. Mas existem ali, por interpretação doutrinária, sim, alguns princípios orientando o que está escrito lá. Por exemplo, se fala lá como princípios da educação ambiental. Na verdade, a educação ambiental é um instrumento, como a gente já falou, para o princípio democrático do meio ambiente, ou democrático, ou princípio da participação popular ambiental, tá bom? Então, leiam o caput e os incisos e vamos tirar as dúvidas nas nossas lives, tá bom? Além do mais, o artigo 3º, pessoal, vai nos trazer conceitos, os chamados conceitos legais ou legítimos. E já no próximo bloco, a gente está chegando aqui em 10 minutos, eu vou ter que abrir o artigo 3º para que a gente examine alguns conceitos que são importantíssimos e vão nos ajudar a entender
essa norma ora analisada. Até já.